vou falar de política com o ex-vice-prefeito de Manaus, ex-vereador, ex-deputado federal e agora empresário Issa Abraão mesmo, não é isso? Issa, eu gostaria, Issa, que você começasse falando por que depois de 4 anos longe da política, você resolveu se candidatar ao cargo de deputado federal. Novamente. Primeiro meus cumprimentos, tá? Alex Braga, Nanda, Aline, a todos aqui do estúdio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Você falou tanto ex aí no início, que eu tenho que me orgulhar por isso, porque aos 41 anos eu já consegui ser muita coisa, digamos assim, né? Quando você é jogador de futebol, com 38, 39 já tem que se aposentar. E tem político que inicia aos 40, né? Então, você imagina que eu tenho a chance ainda de recomeçar, de reiniciar com toda essa bagagem, com toda essa experiência. Mas eu acho que alguns fatores, respondendo agora a tua pergunta, me levam a refletir o momento político que o país está passando e a minha condição eleitoral e a minha condição política. Primeiro, na última eleição, eu tive próximo de 300 mil votos, quando eu não ganhei para o Senado, mas fui muito bem votado em Manaus. Eu tenho várias e várias ideias na cabeça e quanto mais eu vejo esses problemas e essas conturbações no cenário nacional, no Congresso Nacional, a apatia do Congresso Nacional e também da bancada, de uma parte da bancada, a gente vê que é como se a gente recebesse um chamado, é como se a gente ficasse olhando e subisse aquela indignação dentro da gente. É que nem quando você vê uma matéria aqui que aquilo por dentro vai te corroendo, tu diz, não, eu vou para cima, eu vou para o enfrentamento, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso só pensar na minha vida, né? Porque eu fiz uma coisa que poucos políticos fazem, diga-se de passagem. Eu poderia ter vindo na última para a reeleição. Eu fui dar um salto mais alto, sabendo que poderia ganhar, poderia perder, e está tudo certo. E mesmo com 10 anos ininterruptos de mandato, eu resolvi, Alex, nesse período, dar uma pausa. E essa pausa foi importante para a gente se reconectar muitas vezes com o povo, para a gente ver todo o sentimento popular. E uma coisa me chamou a atenção nesse período. Eu não passei um dia sem trabalhar, porque eu tinha que viver. Eu não tinha mais salário de deputado federal, salário de vice-prefeito. Eu tinha que, de alguma forma, viver. E eu voltei a dar aula no ensino superior, mudei de ramo comercial. E, pasmem, eu vejo políticos, às vezes, sem mandato, que entre uma eleição e outra, eu não sei como vive. Eu não sei de onde vem esse recurso, de onde vem esse dinheiro. Porque o trabalho dignifica o homem, e a pessoa, de algum modo, ela precisa trabalhar, seja no exercício do mandato ou não. E a sociedade, às vezes, ela está mal acostumada com isso. Ela acha que o político com mandato, ou pelo menos quem tem a característica de político com mandato ou sem mandato, ela deve só fazer política. Mas espera lá, a vida anda além da política. Eu precisava, de algum modo, sustentar minha família, me sustentar, e por isso eu tive que trabalhar como qualquer cidadão, como qualquer pessoa normal. E eu fiquei avaliando, meu Deus, mas o fulano está há 2 anos ou 4 anos sem mandato, o que ele faz da vida? De onde vem a renda dele? Como que ele paga os boletos? Como que ele faz o supermercado para casa? Sabe? E aí eu comecei a fazer essa pergunta, eu disse, não, tem alguma coisa errada, porque eu não posso ficar um final de semana sem trabalhar lá no meu empreendimento, porque senão a coisa pega para o meu lado. Então eu acho assim, que isso me reconectou com a sociedade. E aí, 300 mil votos, boas ideias na cabeça, várias tempestades aconteceram no meu ambiente político, na minha trajetória, e isso só fez com que se forjasse o meu caráter, com que eu melhorasse como cidadão, como pessoa, e a maturidade, né? Porque se você for olhar, se cada um aqui, que eu vejo que está acima dos 30, menos ela, eu acho que ela tem menos, a Aline, mas se a gente for analisar a vida de cada um, depois de uma certa idade, depois de viver várias situações, como a gente fica melhor, né? Como a gente aprende.
E essas turbulências serviram para eu me tornar uma pessoa mais experiente, mais preparada, enfim, e ajudar ainda mais o Amazonas, que é que eu quero, principalmente para contribuir com a criação de uma nova matriz econômica que complemente o modelo Zona Franca de Manaus. E você pode mandar sua pergunta para o ex-deputado Issa Abraão, que agora vai ser candidato novamente a deputado federal. Você pode mandar sua pergunta para o 993-34-1870. Você pode mandar sua denúncia. Converse aqui com este jornalista Alex Braga e tenha certeza que se você mandar uma denúncia, eu vou mostrar aqui, porque eu não tenho político de estimação. Vou continuar conversando aqui com o Issa. Issa, você passou durante muitos anos no PPS. Inclusive, a sua formação política, você vem do movimento estudantil, passou muitos anos no PPS, foi vice-prefeito no PPS. E por que saiu do PPS? É o fim de um ciclo, mas o principal motivo é que o PPS, na época, e aí foi comprovado, e cada vez mais isso está sendo comprovado, ele virou sublegenda do PSDB. E naquela época eu já via isso, e eu dizia, eu lembro que eu saí do antigo PPS depois do meu rompimento com o prefeito que era do PSDB, que é ainda, né? Então eu pensei, bom, se eu continuo aqui, vai que lá na frente eu seja submetido a estar junto com um desafeto, com uma pessoa que eu já tive problema. Então eu digo, não, vou buscar outro voo, outro partido, e fui tentar um partido que eu tivesse alguma similaridade ideológica, algum pensamento semelhante, e encontrei o PDT, que é um partido da educação, um partido da transformação. Inclusive do você Brizola. foi presidente estadual, fui né? presidente estadual do PDT por alguns anos. E assim, aquele sentimento que eu tive, e aí eu estou falando de 2013, 2014, 2015 no máximo, agora com a federação é a prova, né? Você imagina se eu estivesse lá, onde é que eu ia estar agora, né? Issa, você foi vereador de Manaus muito jovem, você abriu, eu acho que você foi ali o condutor de uma nova era na política amazonense, porque ali você faz o debate contra os caciques políticos, tem uma votação muito expressiva naquela eleição que você disputou o cargo de governador, e sai muito grande daquela eleição, e todos imaginavam que você iria disputar a prefeitura de Manaus, mas você recua e vira vice do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, inclusive ajudando diretamente na campanha ali, o Arthur Virgílio, que vinha de uma derrota para o Senado Federal, vinha do exílio ali em Portugal, foi para Portugal, ficou em Portugal, só depois chegou a Manaus. As pesquisas não apontavam ele como uma figura que queria ganhar a eleição, mas quando se junta ali, o Arthur e vocês se juntaram ali, vocês foram logo ali para a cabeça de chapa e acabaram ganhando a eleição na época do poder. Como é que você vê uma estratégia errada naquele momento de ser candidato a vice? Não poderia ter sido o candidato a prefeito ganhado a eleição? Depois de você veio Marcelo Ramos, veio outros nomes, você abre esse caminho aí. Eu acho assim, Alex, eu poderia dar aqui várias informações e dizer que pode ter sido sim uma estratégia errada, mas se eu fui foi porque eu quis, né? Ninguém é obrigado a virar vice de ninguém se não quiser, né? Então vamos colocar as claras. Aconteceu, eu entendia que eu não tinha musculatura partidária, né, naquele momento. Dentro do pequeno PPS. Dentro do pequeno PPS, exatamente. Mesmo eu estando com uma popularidade à época muito alta, eu estava muito forte politicamente naquele momento. Acho que foi o momento mais forte que você teve da sua carreira política até hoje. Eu lembro que eu cheguei a ter 18% nas pesquisas de intenção de voto, eu realmente estava muito forte. É claro que avaliar tudo depois que passa é muito mais fácil, né? Mas na época, não só o meu recuo eu achei importante para a gente unir forças, para a gente unir experiência e juventude, e não só eu achei importante, como a população também achou importante, que tanto é que votou e nos deu uma vitória esmagadora.
Agora quis o destino, e eu também muito ingênuo, muito puro, à época quis o destino, que fosse logo do prefeito Arthur à época, né? E ele é uma pessoa muito difícil, muito complexa, e enfim, nós rompemos, e cada um segue seu destino, sua vida, enfim. Coisas que passam. Você virou secretário de obras à época que o prefeito Arthur ganhou a primeira eleição. Você vira logo em seguida secretário de obras e começa aí uma ação de tapa-buraco na cidade, de recapeamento, de trabalhar de manhã, de madrugada, sem hora para fazer, enfim. E você acaba brigando com o prefeito Arthur Virgílio Neto e se demitindo em uma coletiva. Como é que... Quem foi que traiu quem naquele momento, Issa? Como é que foi... Como é que se deu esse rompimento? Você tinha acertado antes com o prefeito Arthur Neto que seria o candidato ao governo do estado do Amazonas numa eventual eleição? Porque, obviamente, que a gente que conhece da política sabe que você fecha aqui nesse período, mas você fecha de olho na próxima eleição de 2 anos. Então você fechou como vice, você deixou acertado que seria o candidato do grupo ao governo na próxima eleição? Ele, à época, demonstrava interesse de ser candidato a governador, sim. E aí eu lembro que a gente chegou até a conversar sobre isso, e eu disse a ele, bom, já que você pensa em ser candidato a governador, eu tenho que começar a ter uma postura de que posso realmente cuidar da cidade. E aí comecei a trabalhar, eu não via outra coisa se não fosse trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, e trabalhando, achando que isso iria me ajudar. Claro, ajudou a população que recebeu muitas obras, muito trabalho, achando que isso ia me ajudar, mas isso acabou ferindo egos, né? Hoje eu sei como funciona, na época eu só queria trabalhar. E aí a coisa desandou de tal modo, e isso não aconteceu comigo apenas, aconteceu depois com o Marcos Rota. É isso que eu ia te perguntar. E aí são as vaidades e os egos, aí cabe cada um cuidar da sua vida. O prefeito Arthur Virgílio, ele brigou com você, que foi vice dele, e também brigou com o Marcos Rota. Ele tem esse comportamento aí de brigar com os aliados. Inclusive, para sua reeleição em 2016, né, quando ele foi reeleito, ele fez uma aliança com o Eduardo Braga e estava ali dentro do acordo com o Eduardo Braga, que apoiaria o Eduardo Braga caso o Eduardo Braga fosse candidato ao governo do estado. E aí o Melo foi cassado, aí ele traz o Amazonino de volta para o cenário político, que estava aposentado, e o Amazonino vira governador e deixa o Eduardo Braga de lado. Agora, segundo o próprio Arthur, Eduardo Braga e Amazonino andam conversando. Como é que você vê essa conjuntura política? Pois às vezes eu fico olhando e é tudo da boca para fora, né? Eu fico olhando essas coisas, eu sei, por exemplo, à época, eu lembro que eu estava muito próximo do Eduardo Braga, em algum momento na minha vida política eu estive próximo a ele, pessoa que eu tenho muito respeito, uma pessoa trabalhadora. E naquele momento eu lembro que estava a Rebeca, estava Marcos Rota, e nós estávamos ali montando um time novo de pessoas capacitadas, preparadas, mas ele acabou tombando para o lado do Arthur. E aí todo mundo se dissipou, todo mundo se separou e cada um foi seguir seu destino. E hoje eu vejo a história se repetir com o Amazonino, porque você imagina, o Arthur está louco para vender o Amazonino. Tá louco, porque você imagina... E o Amazonino hoje é refém. É refém do Arthur. Refém do prefeito Arthur. Ele começa a sinalizar para o Wilson, que quer assinar uma cooperação, petições jurídicas em defesa da Zona Franca, mas a gente precisa ver um movimento político por trás disso. Ele começa a sinalizar para o Wilson, porque o Wilson começa também a ganhar musculatura eleitoral, começa a ser um candidato competitivo. E quando ele sinaliza para o Wilson, significa que mesmo o Arthur tendo uma boa concentração de votos em Manaus, ele quer angariar também o apoio do interior. E nessa, basta o Arthur abrir mão, olha só o movimento do Arthur, basta ele abrir mão, não brigar pelo Amazonino, o Plínio vira candidato
E o amazonino não existe no processo eleitoral. Basta isso. E isso o Arthur está jogando para tentar exatamente se beneficiar eleitoralmente e tirar o amazonino da jogada. Só que isso tem um preço político. Ele tira o primeiro das pesquisas e isso precisa ser cobrado do ponto de vista político. E quem é que vai pagar essa conta? Será que o Wilson quer pagar essa conta? Será que isso é interessante para o Wilson? Fazer um acordo com o Arthur e tirar o amazonino da jogada? Então, essa é a natureza do Arthur. Daqui a pouco ele larga o amazonino, deixa para lá e pronto. E não se espantem com o Plínio. O Plínio é uma pessoa muito preparada. O Plínio é uma pessoa que tem o CPF limpo, que foi inclusive o mote da campanha dele. Foi o marketing da campanha dele. O marketing da campanha dele. E isso pega, isso gruda. Então ele, se realmente conseguir ser candidato ao governo, é uma pessoa que vai dar muito trabalho e pode até surpreender. Isso, vamos trocar de assunto aqui. Olha, esteve sentado aí nessa cadeira que você, só para terminar esse assunto e jogar a polêmica no ar, esteve sentado aí nessa cadeira aí o pré-candidato do seu partido, inclusive, ao Senado Federal, o Chico Preto, e ele disse que o prefeito Arthur Virgílio Neto tem a traição no sangue. Você concorda com o pré-candidato Chico Preto? Eu concordo, isso é verdade. Ele quer brigar com o Arthur, só vai virar amigo dele, aí pronto. Eita. Vamos falar agora, vamos avançar um pouquinho aqui, que o nosso tempo está acabando. Você passou pelo PDT, era presidente do PDT, amigo pessoal do presidente do PDT, do Carlos Lupe, eu sei dessas amizades de vocês, e também do candidato a presidente da República, do pré-candidato Ciro Gomes. Por que você rompeu esse ciclo com o PDT? Foi pensando na campanha eleitoral? Também, porque mudou a dinâmica. Vamos aqui botar os pingos nos is. Mudou o processo eleitoral. Hoje a gente vai ter... A gente tem no Brasil, mais ou menos, 35 partidos homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em Manaus, deve ter uns 28, 29 partidos desses aqui. Esses partidos precisam construir chapa de federal e de estadual. Hoje, no máximo, desses 28, 29, só no máximo 5 partidos elegerão deputado federal. Eu precisava estar entre um desses 5, que não é o PDT. O PDT hoje, até onde eu sei, não tem chapa de deputado federal, não tem chapa de deputado estadual. E aí eu fui buscar novamente um partido que eu tivesse alguma semelhança e que eu tivesse ali condições de construir aliados políticos para o futuro. Foi então que eu resolvi e escolhi o Avante do prefeito Davi Almeida. E quero desde já aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer a acolhida, agradecer o carinho, o respeito de todas as pessoas do Avante, de todos os filiados ao Avante que me recepcionaram muito bem. E quando eu fui estudar essa possibilidade, eu fiquei pensando assim, bom, mas quem é que eu vou me juntar? Porque a maioria das tempestades políticas que eu passei, Alex, não foi porque eu cometi uma falha muito brusca, foi pelos aliados que a política me fez estar perto. E eu acho que o Davi tem uma coisa que nos une. O Davi, ele veio de baixo. Ninguém tirou o Davi do colete, do bolso do colete, de uma blusa, da jaqueta. Não foi. Ele veio de baixo ali, construindo, cavando o seu destino com a unha, como eu vim, como eu sei que você veio. E eu admiro isso, eu acho bonito isso. Ele não é filho de pai rico, de empresário, ele não é filho de conselheiro de tribunal de contas, ele não é filho de juiz, não é filho de político, sabe? Porque quando você vem de uma família assim, as coisas são mais facilitadas para você. Uhum. As influências são direcionadas para te ajudar a conseguir um mandato. E é fato que e todo mundo sabe disso. Não estou falando aqui nenhum exagero, nem estou querendo aqui dar indireta para ninguém. Mas isso é um fato. E o Davi não, ele veio ali de povo, sabe como é a vida de quem trabalha numa empresa privada, sabe como é a vida do empresário. Então é uma pessoa que eu acredito que, tanto é que os 3 primeiros meses do Davi, olhem só como são as coisas, o Davi foi presidente da Assembleia. Os 3 primeiros meses, apenas 3 primeiros meses da administração do prefeito Davi, foi um pouco conturbado. Depois ele acertou o prumo e foi embora. E está evoluindo bem. Já o governador Wilson passou mais tempo para acertar o prumo. Por quê? Porque não veio político.
Então ele demorou mais para acertar o prumo. Agora que ele acertou. Se a gente começar a ver, a rejeição dele caiu muito e ele começa a ser um competidor fortíssimo no processo. Então, esses fatores me fizeram filiar ao Avante. Eu quero agradecer imensamente ao prefeito Davi, ele que vai coordenar para nós o processo eleitoral, ele quem vai dizer quem nós vamos apoiar, ele quem vai dar o tom desse processo. Eu não tenho dúvida que para onde o Davi for, ele vai estar do lado do próximo governador do estado. Você que anda muito próximo aí do prefeito de Manaus, Davi Almeida, o prefeito que veio aqui, disse que vai conversar com o Amazonino, vai conversar com o Plínio Valério, vai conversar com o Ricardo Nicolau. E para onde vai, Davi Almeida? Bem, essa pergunta realmente ela tem que ser feita para ele, meu amigo Alex. Eu só posso lhe dizer hoje que ele está certíssimo em conversar com todos, precisa realmente conversar com todos, não pode se fechar, mas ele é que vai dar o tom, ele é que vai dar o comando para a gente seguir. E eu irei seguir o caminho que eu tenho certeza será o melhor caminho que o prefeito irá tomar. Isso, olha, você saiu do PDT e lá no PDT vai ter candidato ao governo e também ao Senado Federal. Vai ter ao governo, vai ter a Carol Braz, que é uma ex-aliada do governador Wilson Lima, e também vai ter o Luiz Castro, que era ex-secretário ali da SEDUC, e passou pela SEDUC e foi desastroso ali, que ele passou pela SEDUC, e depois o Fabian teve que pegar a secretaria e arrumar aquela bagunça que ele deixou. Como é que você vê essa candidatura, quanto dirigente ainda do PDT, agora já fora do PDT? Não, e observe só, né? O ex-deputado Luiz Castro fez tanta bobagem na SEDUC, saiu pela porta dos fundos, que sofreu inúmeras denúncias no Tribunal de Contas do Estado. E o Luiz Fabian assumiu a SEDUC em algum momento. Logo depois dele. Fez um grande trabalho e hoje virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Até mandar um abraço e parabenizar aqui o Luiz Fabian pela competência. É uma pessoa tecnicamente muito preparada, viu, Alex? E torço para que ele consiga fazer um bom trabalho à frente do TCE. Eu cheguei aqui a falar, você sabe que eu não tenho um político de estimação, sim, e eu falo mesmo. Verdade. Enfim, olha só, o governador Wilson Lima teve problemas na saúde, teve problema na segurança pública, que são gargalos da administração dele, que precisam melhorar. Mas teve problema na SEDUC, ali, quando colocou o Luiz Castro, que para mim o Luiz Castro, que saiu muito grande da última eleição, quase vira senador, deixou de ser senador nos últimos minutos ali do segundo tempo, ali o Eduardo passa e ganhou com uma vantagem de 25 mil votos. E ele que nem aparecia nas pesquisas, o Luiz Castro, que realmente a população decidiu ali votar nele, e eu estava acompanhando as quales, enfim. E ele passou ali no último dia, eu acho, nos últimos 2 dias ali a população votou nele. E ele chegou muito grande na SEDUC e saiu da SEDUC exatamente pelas portas dos fundos e agora tenta novamente ser senador da República e recomeçar a carreira dele política depois dessa passagem desastrosa. Então, assim, realmente, dentro de todas essas críticas ao governo, o Luiz Fabian passou ali imune ali às críticas. Isso, ali. Ele pegou elogio, inclusive, do Wilker Barreto, que é oposição declarada e o maior opositor do governador Wilson Lima. O Luiz Fabian é extremamente habilidoso, paciente, atencioso, preparado, trata bem a todos, né, sem nenhum tipo de distinção. E merecidamente hoje recebe aí uma missão árdua, né, que ser conselheiro do Tribunal de Contas tem seus problemas, não é tão glamuroso assim como as pessoas acham, tem que estudar processo, avaliar, tomar muito cuidado com as decisões, até porque é impressionante, né? O TCE é um órgão extremamente importante, sério, mas a Assembleia é quem fiscaliza o TCE, a Assembleia que tem essa função, né? Então você imagina ser fiscalizado por vários deputados, né?
Então, muitos políticos procuram também ter alguma influência no próprio TCE, e o TCE se mantém isento, se mantém imparcial, mesmo com tudo isso que acontece. Portanto, eu parabenizo cada conselheiro e cada um realmente que atua nessa função. E agora o Luiz Fabian, que vai ter essa missão importante, e ele pode sim ajudar a transformar o Amazonas com o trabalho que ele há de fazer no TCE. Agora vamos aí para as considerações finais. Por que o Issa quer ser deputado novamente, quer nos representar em Brasília? Eu acho que a conjuntura favorece. Quando eu fui deputado a última vez, eu estive entre as duas piores composições do plenário. Vou te dizer por quê. Porque, tirando a ditadura militar, quando o Congresso foi dissolvido, na minha legislatura, nós tivemos a cassação de uma presidente, tivemos a cassação de um presidente da Câmara, tivemos denúncia depois duas denúncias contra o próximo presidente. Então foi a legislatura mais conturbada, não dava para falar de ideias e de projetos, porque o Brasil inteiro estava, no caso, focado em impeachment, focado em cassação, focado na pauta anticorrupção. Agora eu vejo que a gente precisa começar a entrar numa pauta para melhorar a condição de vida das pessoas. As pessoas estão inertes ao valor da gasolina de quase R$8, ao valor da botija de gás acima de R$100. O aumento, a perda do poder de compra do salário mínimo foi brutal. E quando se aumenta 50, R$100 numa conta de energia elétrica ou numa conta de água, aquele que ganha menos sofre. Então, existem algumas coisas que a gente precisa consertar. Eu acho que é ponto pacífico aqui que os itens da cesta básica devem ter isenção fiscal. Hoje o Brasil ele tem uma isenção fiscal de 525 bilhões, só a Zona Franca, renúncia fiscal, só a Zona Franca ela possui uma renúncia fiscal de 25 bi ano. E aí, quando a gente fala de renúncia fiscal, ela deve ser feita com correspondência. Eu vou deixar de cobrar aquele imposto, eu vou deixar de fazer com que aquele cidadão pague, mas ele tem que corresponder alguma coisa para a sociedade, como a Zona Franca. Preserva a natureza, preserva a floresta, gera emprego, gera renda, desenvolve, tem que ter correspondência. Agora, não dá para a gente continuar, por exemplo, vendo o queijo suíço ter renúncia fiscal. Eu fiz um estudo, Alex, sobre alguns itens que eu considero desnecessários ter renúncia fiscal. Então, a gente tem o salmão, que tem renúncia fiscal, o queijo suíço, que tem renúncia fiscal, o filé mignon, que tem renúncia fiscal. Se a gente for pegar boa parte desses produtos que não são da mesa da maioria da população e começar a tributar como qualquer alimento, nós vamos arrecadar aproximadamente 8 bilhões com B de bola. Nossa. Quando a gente arrecada esses 8 bilhões, a gente consegue colocar, no mínimo, 1 milhão de crianças numa creche. Uma parte delas, obviamente, em Manaus, porque eu pretendo ser parlamentar do Amazonas, de Manaus do Amazonas. Então, isso é um item que eu estou falando, isso é uma proposta que eu estou falando que eu pretendo lutar. Uma outra proposta também que a gente pretende trabalhar é que não é justo o professor, o assalariado, a gente paga quase 30% do nosso imposto de renda. E aquele que tem lucros e dividendos, que trabalha no capital especulativo, ele é isento desse imposto. Uma outra coisa também, nós aqui pagamos o IPVA dos nossos carros. Sim. A classe média toda paga IPVA dos carros. Quem é motoboy, mototáxi, paga IPVA. Mas quem tem helicóptero não paga IPVA. Quem tem iate aqui no Tarumã e na Ponta Negra não paga IPVA. Quem tem jet ski não paga IPVA. Por que a classe média inteira tem que sustentar esse país e a classe mais alta, e aí eu estou falando de 8% da população, os super ricos, tá? Porque o pessoal confunde. Quando a gente fala rico, o camarada acha que porque mora no condomínio, acha que porque paga uma escola particular, eu estou atingindo ele. Não, eu estou falando dos super ricos, eu estou falando acima disso. Essas pessoas, elas precisam pagar um imposto progressivo. Quanto maior a renda, maior você paga de imposto. Por que você paga de imposto? Por que você retira uma parte da nossa produção aqui como imposto? Porque cabe ao Estado receber esse recurso,
E ao receber esse recurso, ele tem que compartilhar. Bom, se aqui tem asfalto, aqui tem escola, aqui tem saúde, nesse outro lugar aqui não tem. Então, aquilo que me deram, classe média, classe alta e classe baixa, eu vou agora colocar para cá para poder equilibrar a sociedade e a gente ter um desenvolvimento mais plano. Essa é a intenção, é essa pauta econômica que eu quero lutar, que eu quero trabalhar. Porque hoje o Brasil está muito focado na pauta cultural e religiosa. E aí a gente vai falar da família, que é importante falar da família, que é importante respeitar também a individualidade de cada um, que é importante respeitar a moral do brasileiro, mas a gente está esquecendo da pauta principal, que é o bolso do cidadão. Sim. Então, cada vez que eu falo só de pauta cultural e religiosa, eu entro numa pauta e esqueço que a função real do político é melhorar o serviço público. É melhorar a qualidade do ensino, é fazer ter mais universidade, é fazer ter mais creche, mais escola, é isso. Então, eu quero, chegando à Câmara Federal, se Deus permitir e eu receber a generosidade do povo, poder trabalhar todos os dias para a gente equilibrar esse país. E eu não tenho dúvida, Alex, eu não tenho dúvida mesmo, porque agora eu já chego pronto. Porque quando você chegava a primeira vez, o país caindo aos pedaços. Você não conhece Brasília, é uma coisa. Agora, já conheço Brasília, posso chegar em Brasília, já sei como funciona, já sei como aprovar projetos. Aí sim, a gente tem condição de lutar por um Brasil e sacudir aquele Congresso. O Congresso está muito apático, não cumpre o seu papel e a gente sabe sacudir. Quem me conhece sabe que eu sou tenho aversão à apatia. Por isso que todos os lugares que a gente chega para realmente fazer alguma coisa. Muito obrigado pela entrevista. Issa, nós vamos trazer você na próxima oportunidade aqui. Entrevista é sempre muito bom com você. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço a chance de estar aqui falando para milhares de pessoas. Espero que essas pessoas comecem a ficarem atentas na pauta para melhorar os serviços públicos, para melhorar a economia, porque é com isso que a gente vai ter maior qualidade de vida. Cada vez que eu melhoro a condição de vida do mais pobre, do próximo, daquele que tem menos condições do que eu estou evitando, sim, um problema maior para mim. Eu estou evitando que alguém assalte, eu estou evitando que alguém estupre uma filha minha, eu estou evitando que alguém coloque uma arma na minha cabeça. Então é essa a intenção da política e é isso que eu vou lutar. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade e obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir.